Venha ver como resolver os últimos problemas e colocar a autoclave para trabalhar. Temos aqui a borracha nova, não tem muito segredo, né? Ela tem duas saliências, a primeira saliência é a que vai encaixar aqui nessa dobra. E é só isso, é no muque mesmo, colocar lá e fazer força. O problema é que tem esse anel que você vai pressionar depois nessa parte aqui, que eu vou mostrar na hora que estiver pressionando. E o bom é você pegar e abrir ele ao máximo e jogar ele por trás das aletas, para ele não ficar no caminho, nessas aletas aqui. Mas ele não está abrindo esse meu aqui, tá vindo até aqui só e parado. Então eu tô com um problema extra, né? Tem que encaixar brigando com o anel. Tá vendo? No começo ela vai bem, mas depois, ó, quando chega no final, tem que fazer uma baita força porque ela é grossona e tem que tomar cuidado. O canto aqui não tá muito bem arrematado aqui da câmera e então, aquela história, né? Fazer força peronomútil. Tá encaixada. Esse canal tá te ajudando? Você quer ajudar o canal? Então faz um Pix. Usa o QR Code que tá na tela ou o e-mail logo abaixo. Agora tem que vir com a cinta por cima aqui, ó. Essa cinta precisaria abrir mais e eu não tô conseguindo, então tô enrolado e mal pago. Bom, eu parti para ignorância, consegui abrir mais um pouco aqui, né? Forçando bastante, então ela abriu mais, aí deu certo. De colocar ela aqui, ó. Aí você rebola bastante o tanque para fazer o tanque passar pela cinta da entrada, ó. A cinta tem que passar, né? Toda aqui já fica pronta para vir para frente. Mas agora vamos aplicar a silicone. Aqui, ó, é ir abrindo aqui agora e colocando silicone aqui. Vai um tubo nesse trabalho. Tive que puxar o tanque de volta por falta de acesso em lugares como esse aqui, ó, atrás da letra. Mas tudo bem. O importante era ver se estava vestindo bem. E estava. Então agora é apertar a braçadeira e pronto. Vamos entender em que pé que eu estou agora. Encaixei a câmera de volta, uma trabalheira para colocar no local aqui, depois eu mostro pela frente. Coloquei todas as grapas nos lugares, olha lá, e já dei o primeiro encosto no parafuso. Aqui embaixo eu escorei a câmera com um pedacinho de madeira para ela ficar mais nivelada, para você poder encaixá-la no local. Vamos lá agora. Então aqui, ó, é um trabalho mais ou menos colocar ela no local de volta e ela está agora encaixada, não tem folga nos parafusos e agora começa a vir o processo de puxar para frente e aí pode voltar na imagem aí que você vai ver o quanto que estava antes, é um tantinho assim, ó, e é o mesmo tanto que vai, a gente começa por aí. O ajuste final é depois que se instalar a porta, né? Então vamos lá. Olha, pensa num processo chato, trabalhoso, é odioso fazer isso aqui, mas é o caminho. Eu acho que essa borracha deveria ser uma coisa bem mais simples, mas não é. Então, vamos trabalhar. O parafuso de cá puxa o tanque para cá. Esse parafuso aqui puxa o tanque para lá. Então você tem que ir afrouxando esse, apertando da frente. Afrouxa esse, aperta da frente. Com isso ele vai andando para frente e você vai fazendo isso aos poucos, nos quatro, de forma equilibrada, para o tanque vir para frente. Tá vendo? A afrouxa, ela vem para frente e assim vai. Na autoclave menor, tipo 30 litros, 21 litros, é o mesmo processo, só que é muito mais fácil, porque o tanque é menor, é muito mais simples ajustar isso aqui. Olha, aí você termina na chave de catraca para poder ajustar direito, né? Olha como ela vai saindo, ó, ficando parecido ao que estava antes, ó. E é um pouco aqui, um pouco embaixo, um pouco do outro lado, um pouco do outro lado, e assim vai indo até completar. Essa aqui chegou. Em tese, é isso. Primeiro rebaixo, eu encaixei aqui, ó, e o segundo rebaixo é o molejo do fechamento, ó. Tá vendo? Então tá no local. Deixa eu mostrar a porta agora.
Eu tenho basicamente duas maneiras de trabalhar. A primeira maneira é alargar os furos e fazer um novo embuchamento, para o embuchamento encaixar nesse eixo original. O problema é que teria que abrir muito aqui, e aí a parede fica fina. Aí você vai ter que entrar com solda para reforçar isso aqui, ou seja, o trabalho é bem mais complicado. Quem me conhece, já acompanha o trabalho, sabe que eu sou adepto do simples. Para de querer ficar inventando moda. Isso aqui é em polegada, mas vamos falar em milímetros para ficar fácil de entender. Isso aqui vai dar aproximadamente 9,4 milímetros. Quando come, não come redondinho, come meio ovalado. Pouquinha coisa, mas está ovalado, obviamente nesse sentido, que é onde a porta faz o peso. Então ele está na medida maior, 10,2. Então aqui temos um parafuso de 10 milímetros. Poderia entrar com o próximo maior, aí abriria e entraria mais justo. Eu queria uma distância de 0,1, mas vai ficar 0,2, é um pouquinho mais, é 1,1 milímetros a mais do que eu queria. Mas se eu for abrir isso aqui, a próxima medida é em polegadas, já vai para 11,1, porque em milímetros a próxima medida é 12 milímetros. Então não vai ter. Então vai essa aqui, ó. Tá vendo? Tem uma pequena folguinha. Ó, aqui embaixo é maior, olha lá. Mas eu acho que vai ser o suficiente para resolver a parada. Se eu colocar de ponta cabeça, fica até melhor essa folga aqui embaixo, ó. Porque aqui acaba sendo um pouco mais do que aqui. Mas eu vou pôr no sentido original primeiro e vamos experimentar. Depois a gente vê o resto. Aí a porta já foi toda limpa. Agora a questão é que, olha o parafuso, não entra aqui. Por quê? Porque cedeu lá na dobradiça, na autoclave, e essa aqui não cedeu. Essa aqui continua bem justa para o parafuso original. Ou seja, para colocar essa eu tenho que abrir o buraco. Tem 10 milímetros, vou abrir com uma broca de 10. Agora vamos ver o jogo, ó. Bem menor. Mas ainda tem um pouquinho, você viu que é na parte branca lá, ó. Que é justamente onde eu falei, ó. Olha lá. Que é o 0,2 que eu falei. Eu queria que fosse 0,1. 0,2 é um pouquinho mais do que eu quero, mas eu gostei. Então é essa dobradiça mesmo que eu vou ficar. Agora é o problema, ó. Tá vendo? Eu vou fechar, ela bate aqui, ó, antes de bater lá. Por quê? Porque tá muito para fora. Então agora eu começo a entrar um pouco com a câmera e vou testando o fechamento e vou vendo como é que fica isso aqui até ela ficar paralela, né? Você tá vendo a trabalheira que é instalar essa porta. Mas é isso aí. Aqui embaixo é uma porca Parlock, portanto não vai soltar mais. E olha o balanço depois de apertada. Quase zero, ó. Ficou muito bom. Muito, muito. Agora sim o 0,2 ficou 1,1 aí depois de apertada. Ficou do jeito que eu queria. Ó, veja que a madeirinha lá atrás, ó, eu já tirei, né? Tá só sustentado pelas grapas aqui, ó. As 4 grapas seguram a câmera. Então vamos lá, ó. Ajustei, ó, ela não fecha ainda totalmente, tá vendo? Ela fica com molejo aqui, ó. Para que tenha uma pressão do lado de cá, ó. Né? Esse lado aqui eu quero que faça um pouco de pressão. Então ficou muito parecido com o que já estava. Afundou bem pouquinho mesmo, né? Então aí ela vai vir aqui agora. Aí. Perfeito. Assim, no olho tá perfeito. Vamos ver com a pressão, né? Eu vou deixar ela pressionada durante a noite para que ela acostume na posição. Repara que eu coloquei a tampa sem a capa para que você tenha a visão mesmo, né? Tenha que ver tudo que está encaixando do jeito que está aqui, a dobradiça, como ficou. Você viu que aquele 0,1 que eu falei de folga foi apertando. Quando eu apertei, juntou aqui as aletas, pressionaram, acabou a folga final. Essa folga que tem agora é a folga necessária para que o sistema funcione. Depois de tudo certo aqui, é que eu vou colocar a tampa, os selos da porta, que é a etapa para amanhã, porque hoje já deu. Eu acabei levando esse lado de lá um pouco para lá, o lado de cá um pouco mais para cá, e aí terminou assim, ó, o vão ficou bem menor aqui, ó. Eu achei que depois de dormir pressionada aqui, eu achei que ela ficou muito
pressionada lá de cá. Então fiz um ajuste melhor. Vamos aos selos. Não tem segredo, né? Ao mesmo tempo ele é doidinho para estourar na sua mão. Tem que tomar cuidado. Mas é um serviço manual mesmo, né? De empurrando e puxando a borda aqui, ó. Chato pra dedéu, um selo bem também complicadinho. Acho que poderia ser um formato melhor. Mas enfim, é esse aqui. Isso aqui é um conjunto de espátulas que eu tenho para desmontagem. Serve, por exemplo, painel de carro, para peças plásticas que não pode riscar, né? Você põe uma chave de fenda. E aqui no caso eu usei porque a chave corria o risco de cortar ela. Tava muito dura, a gente tinha que forçar demais. Bem difícil, viu? Nesse eu vou lubrificar até aqui dentro para ver se ajuda. O que eu vi é que se eu não tirasse essa tampa de lá no local eu não ia conseguir colocar. Mesmo que trouxesse a tampa aqui, mas montada não ia dar. Tem que ser só com a lâmina mesmo, para você ter acesso a toda ela para tentar colocar, sem estragar. Difícil, hein? Nós vamos colocar o manômetro para poder conferir a pressão, né? Aquele pino de saída é ligado nessa válvula aqui. Quando faz pressão lá dentro, vai empurrar esse pino aqui para fora, ó, e ele vai travar aqui o manípulo. Tá vendo? O manípulo tem essa saliência aqui, ó, uma desse lado, outra aqui, ó. Então, ele não vai conseguir girar, porque vai bater a válvula vai travar. Aquele pino, né? Ele trava o manípulo e o manípulo não se mexe, para evitar que alguém abra a autoclave com ela funcionando. Aqui a limpeza das bandejas, né? Não fica perfeito, olha lá. Teria que fazer mais limpezas periódicas para ir tirando tudo. Bom, vamos desentortar elas antes de fazer o ciclo. Esses papéis são para verificar se a secagem está boa. Vou fazer os ciclos sem a tampa plástica para eu poder verificar melhor os vazamentos. Lembra desse sistema que eu já expliquei, colocar a mangueira dentro do ouvido para ouvir os vazamentos. Mas nesse caso não precisa, ó. Dá para ver, ó. Tá vazando aqui, tá vazando aqui, ó. Não tá bom, vamos ver o que tá acontecendo. O vazamento foi no canto inferior esquerdo, então eu venho na grapa e vou empurrar ela mais para frente, ó. Essa é a ideia. Começa tudo de novo. Vamos focar no manômetro, no painel, e olha que a pressão já está como estava antes e nenhum vazamento. Bom, né? Parece que está tudo bem, mas não tá. Vou mostrar. Não preciso nem colocar a mangueira aqui para ver, ó. Com a mão eu percebo e eu também estou vendo as gotinhas cair. É o mesmo canto com problema. Tem que puxar mais para frente ainda. Tem que interromper todo o ciclo, começar tudo de novo. Olha isso. Eu aliviei a pressão e nada, não acontecia nada. Então tirei a válvula. E olha isso, não desce. Isso aqui não é um buraco? Como é que a pressão não desce? Ô vida. Se acontecer esse tipo de coisa, não saia batendo. Vamos abrir na calma. E por que acontece isso? Bom, eu não vou contrariar, só vou falar o meu gosto. Eu não gosto dessas válvulas. Esse alumínio, ele dilata para fora, dilata para dentro, ele estrangula e por aí vão os problemas. Vamos resolver. Mais uma vez ajustei a grapa daqui para vir mais para frente.
pressão está bem mais alta e só agora está acontecendo o problema. Continua vazando aqui, ó. Tem que vir mais para frente ainda. Interrompe o ciclo e começa tudo de novo. Não esqueça que durante esses ciclos a água vai baixando. Você tem que memorizar o quanto ela estava antes para você ir completando e deixar no mesmo nível. Senão você tem que ficar drenando toda hora e ficar contando 800 ml, né? Aí não rola. Veja como a válvula agora está atuando, ó. Estamos no mesmo ponto da pressão, só que agora não tem mais nenhum vazamento, né? Eu fui puxando aqui para frente, ó, resolveu a parada. Bom, então temos que ela atingiu a pressão que a gente queria. Quem é responsável por isso é o termostato de 130 graus. Ele que liga as resistências e depois desliga quando chega na temperatura correta. Mas não acendeu a luz no painel. E quem é responsável por essa luz? É o termostato de 110 graus. Eu testei o termostato, ele passou no teste. Mas também quem pode ser o culpado pela lâmpada não acender? A própria lâmpada, né? Então, foi o que eu fiz e fui direto na lâmpada. Nota que os papéis ficaram bem sequinhos, né? Olha aí. Esse é mais um ponto que eu não gosto desse equipamento, né? Se apresenta um problema, você tem que descolar o painel. E olha como o painel fica, ó. Descola com cuidado, ó. Você pega no cantinho, ó, mas já machuca. Essa porcariada toda. Ou você tem que trocar o painel inteiro, por causa de uma sinaleira. E a sinaleira, ela é com LED, ó. Desse jeito, eu nem gosto porque vivem queimando e deixando a gente na mão. E como eu não tinha uma dessa, e até não tinha por causa disso mesmo, que eu não gosto delas, e eu queria resolver rápido e de uma maneira segura, então fui para o método antigo. Tem 4 lâmpadas neons aqui, ó, um resistorzão de potência lá dentro, porque esquenta bem, e aí vai ficar assim. Agora então é montar o painel, colocar a tampa e iniciar um novo ciclo. Olha por que você tem que descolar o painel. Porque a sinaleira sai pela frente, ó. E para entender direitinho a função dos dois termostatos, eu vou deixar o link aqui daquela autoclave que eu fiz o levantamento do circuito. Mostrei como é que se faz levantamento de circuito. E lá você vê como está ligado o termostato de 130 e o termostato de 110. Embora essa autoclave aqui tenha 2 relés por causa da potência, mas a ligação é a mesma, o funcionamento é idêntico. É só entender que aqui tem 2 relés para dividir a corrente. E por mais que a gente veja todos os problemas antes para fazer o orçamento, sempre aparece uma coisinha ou outra para surpreender. Então a lâmpada não tinha visto esse detalhe, nem me importa também falar a verdade. Esse tipo de coisa não vai alterar o orçamento muito para cima, muito para baixo, nem nada disso. Só que é mais uma coisinha que aparece quando a gente vai fazer realmente o conserto. Sem vazamento. Olha a válvula trabalhando, ó. O pino já começa a sair, né? As válvulas da porta, sem vazamento. Acabou de acender a lâmpada dos 121 graus. E agora, tá abaixo? Bom, isso não tem jeito, né? Porque, como você viu, ela tá acionando em 125 graus. Então tá acionando até acima. Por que tá acionando aqui antes? É por causa da posição dela, né? Ela tá numa posição lá perto da resistência, a potência dessa autoclave é outra. Isso é coisa da fábrica, né? Do projeto. O importante para nós é que a pressão de trabalho está atingindo o que a gente quer. Mas seria melhor ainda se ela indicasse na pressão correta, quando chegasse nos 121 graus, né? Na porta não tem mais vazamento. Esse vazamento aqui, ó, seguindo ele, da onde é? Aqui no copinho, ele não tem uma vedação na borda. Então, com a dilatação e essa movimentação toda da válvula, a água entra por baixo e está pingando dentro da autoclave e aí vaza e escorre ali na frente. Então, embora não exista uma vedação nessa parte, eu vou fazer uma pequena vedação por dentro quando o ciclo terminar. Aquele sisteminha de colocar aqui, ó, e eu tô vendo o vazamento aqui, ó, no microfone, ó.
Então tem que aproximar aqui também um pouquinho. Vai soltar o parafuso que está atrás e apertar esse da frente. E para isso tem que interromper o ciclo. Só desliguei ela lá atrás, mas mantive a pressão. Soltei aqui um pouquinho, ó. Ela estando com pressão, até ajuda você ver quando apertou o suficiente. Ela para o vazamento. Então pequenos ajustes dá para fazer com ela assim, já com pressão. Como eu tive que fazer alguns ajustes no escape da porta, eu gosto de ter a certeza absoluta e fazer um ciclo com ela desde o zero, com ela fria, para ver ela funcionar inteirinha, lisa, antes de liberar. Só depois disso eu vou encaixar a capa plástica e encerrar com ela. Nota que não tem nenhuma gota aqui. Foram feitos uns 4 ajustes até ela parar de pingar de vez. No entanto, quando você liga ela, que a pressão ainda não chegou no nível adequado, é normal que tenha algumas gotas aqui. Antes tinha, eu já sequei. Caiu umas 5 gotas aqui. Por quê? Porque vazou pela porta, e isso é normal, porque a borracha ainda não foi empurrada contra a porta. Quando a pressão vai chegando em 1 kg, aí a borracha é empurrada contra a porta, aí não vaza mais, ó. Fica desse jeito. Então não fica assustado se a sua autoclave vaza um pouquinho e aí você fica lá ajustando infinitamente. Não precisa, ela tem que ficar sem vazamento agora, ó. Esse aqui é um ciclo final, onde eu esperei ela esfriar totalmente. Deixei para fazer esse ciclo no outro dia de manhã e começar do zero. Porque assim ela não tem dilatação nenhuma, ela está totalmente fria e eu fico sabendo se a porta realmente vedou, se ela está bem encaixada e não vai dar mais nenhum problema de vazamento. Outra coisa também, vocês viram que a válvula tinha enroscado lá um pouquinho no início e eu queria também fazer o teste com a válvula bem quente e com a válvula bem fria para ver se a válvula vai se comportar direito, tá? Perfeito. Olha como fica um vão ali na borracha e isso é normal. A própria pressão se encarrega de fazer os ajustes finais e vedar totalmente a junção porta-borracha. Gostou desse vídeo? Dá um joinha, compartilhe com seu amigo e assiste mais esse vídeo indicado aqui no finalzinho para você.